Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita luz. E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, a nova era, item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu, ele foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que se ocultava aos homens à divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam ainda compreendido. Mas nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser como um frontispício. Quer dizer, frontispício é folha de rosto, uma fachada, só a frente, brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo, ele foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, a estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez conseguido a beleza e a santidade da moral, tocarão os espíritos que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo.
Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Essa passagem da virgem loucas, isso é uma parábola, tá? Que é citado na seguinte passagem em Mateus, capítulo 25, itens 1 e 2. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Na parábola, as 5 loucas, elas demonstraram insensatez, pois não se preocuparam em levar azeite suficiente em suas vasilhas e lâmpadas. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 3 e 5. As virgens loucas demonstraram hipocrisia, isto é, falsa espiritualidade e fingimento. Isso também está em Mateus, capítulo 25, itens 3 e 8. As outras 5 são as virgens que, em todo o tempo em que esperavam a chegada do esposo, foram cuidadosas, cautelosas e vigilantes. Então, nessa parábola das 10 virgens loucas, a lição principal é a prudência, a previdência e a vigilância, né? Então, é isso que ele quis dizer nessa parábola, que as 10 virgens, as 5 loucas, eram aquelas que não tiveram prudência, né? Que elas agiam com hipocrisia, elas não tinham espiritualidade profunda, entendeu? Então ele diz aqui: não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras somos pequenos, careçam para a voz de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o ofício da sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos e a do progresso. Fénelon, Politier, 1861. E São Bernardo, quando ele cita aqui, modernos São Bernardo ele nasceu em 4 de dezembro de 1090 na França. E ele era um grande divulgador
desculpe, da igreja cristã. Ele lutava em prol da igreja, ele ia de encontro a tudo para poder lutar pela igreja, entendeu? Ele era um grande divulgador. Então ele pregava uma fé mais imediata, tendo Maria como precursora, como intercessora. Então tudo que ele fazia, ele confiava em Maria, ele colocava Maria, e ele era um grande lutador em prol da doutrina cristã da igreja. Então, por isso ele diz, modernos São Bernardos, né, que nós lutemos em divulgação do espiritismo também, né? Santo Agostinho Santo Agostinho, ele cita aqui que ele é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Ele manifesta-se por por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade, quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado a ouvir a santa voz clamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou. As características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindouras. Essa razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Tem uma nota aqui que ele disse assim: disse-a venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via enquanto homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram um sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Então, irmãos, a gente vê aqui que Moisés, ele foi o precursor. Por quê? Porque aquele povo precisava de um esclarecimento maior. E Deus usou Moisés, né, para que ele fosse o primeiro lá, que deu a primeira revelação, né, que foi aquelas leis mosaica, né, do Sinai, e depois as leis de Moisés também. Depois veio Jesus, que foi a segunda revelação, para nos ensinar que ele não veio destruir a lei, que aquilo ali que ele veio ensinar estava tudo de acordo com os 10 mandamentos, que são as leis naturais, né? Que é a lei mosaica. Ele estava fortalecendo aquilo ali, só que de uma maneira um pouquinho mais abrangente, né? Citando mais coisas, falando mais do amor, da generosidade, da fraternidade. E depois veio agora, né, a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio também não destruir a lei, mas concretizar a lei do Cristo, né, com mais detalhes também, com mais explicações, para que nós possamos ser esse divulgador da doutrina espírita, e não só um divulgador, mas que sejamos o exemplo, que consigamos fazer aquilo que a doutrina nos ensina, que está de acordo com as leis divinas que vêm lá de Moisés, que é a lei de amor, a lei de
amor ao próximo, do amor a Deus, da fraternidade e de outras leis que ele cita também, e que são os 10 mandamentos que vêm nos acompanhando para que nós nos esclareçamos cada vez mais, não é isso? Então, que sejamos esses São Bernardos modernos, a fim de divulgarmos a doutrina espírita cada vez mais. Um bom domingo para todos, de muita paz e uma semana de muitas bênçãos. Fiquem com Deus.